Deus seja louvado sempre, 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 por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. E hoje aqui no Palavra Urgente, que está no ar para te abençoar, eu creio que Deus operará coisas maravilhas na sua vida, nas nossas vidas. Eu também quero. Amigos, hoje tem coisa boa. O testemunho da dona Jaciara Ferreira virá aqui, ou seja, nós iremos analisar, vamos observar o que aconteceu com ela, porque isso é importante para nós também. Quem sabe você não é uma pessoa que está passando pelo que ela passou. E Deus fez uma coisa maravilhosa na vida dela. Foi a questão de uma fratura que ela obteve e que parecia ser até insolúvel a situação dela. Mas Deus é Deus. E você vai acompanhar aqui o testemunho dela e também eu virei com uma palavra para abençoar a sua vida. Oração, separa o copo com água aí, separa um copo com água, daqui a pouco nós vamos abençoar essa água. E no finalzinho também tem um clipe musical, vale a pena você ficar conosco nesses minutos que vão abençoar a sua vida. Dona Jaciara, seja bem-vinda ao programa Palavra Urgente. É com a senhora. Minha filha nasceu e eu estava caminhando já no Evangelho. Quando ela estava com 12 anos, aí ela sofreu um acidente. Ela levou um escorrego. Ela quebrou o fêmur esquerdo e deslocou a bacia. Nós levamos ela para o hospital e lá o médico percebeu e olhou e viu que tinha que fazer uma cirurgia. Ele disse que ia corrigir o osso, o fêmur. Foi feita essa cirurgia. Não teve sucesso. Com a direita eu pisava normal e com a esquerda eu andava na ponta do pé. Aí eu voltei novamente procurar um médico. Ele fez uma outra cirurgia e ele falou, eu não vou conseguir normalizar a perna dela, ela vai ficar com esse encurtamento de 6 centímetros. Foi quando eu fui vendo as pessoas tendo uma vida normal e eu não tive. Não fazia as necessidades agachada, não sentava normal. Eu chorando, eu disse à minha mãe, se Jesus me curasse, eu aceitava Ele como o único salvador da minha vida. Chorei muitas vezes, mas me apeguei na palavra, que eu já era cristã nessa época. Sem que ela soubesse, eu falava com Deus. Eu tentei, a medicina tentou, mas não conseguiu. Mamãe sabe, a Dona Maria, mãe da Jaciara, ela leva a filha a crer no poder de Deus. E a filha diz, se Jesus me curar, né, eu vou servir a Ele. Amigos, a Bíblia diz em Salmos, provai e vede que o Senhor é bom. E a Jaciara provou, ela provou. Você verá, daqui a pouco nós iremos para a inserção da segunda parte dessa novela com a Jaciara. E agora vamos a essa reportagem de hoje aqui no programa Palavra Urgente. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 20 idosos que caem, um necessita de internação por apresentar fratura no quadril. José Silva sofreu um acidente quando retornava do mercado. Ele fraturou o fêmur na perna direita e precisou passar por cirurgias para tratar as fraturas. Essas quebras e rupturas no fêmur e bacia podem causar sequelas como dificuldade, mobilização, infecções, podem também causar a morte. Entre os anos de 2015 e 2020, 328 idosos sofreram fratura no fêmur e foram atendidos pelo SUS no Brasil. Você viu aí, amigo, não são poucas as pessoas que tiveram problemas, quadril e fêmur, fraturas e as consequências. Hoje nós temos também a participação de um especialista. E o especialista de hoje é o Dr. Zeno Augusto. Ele que especificou-se nessa área, que com certeza já cuidou de muitos pacientes com esse problema. E ele vai nos trazer aqui uma orientação interessante sobre essa questão de fraturas no fêmur, fratura no quadril. Então vamos acompanhar aqui o que ele tem a nos dizer.
Fratura, na verdade, é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que entender, o nosso osso ele tem uma continuidade, então ele é contínuo. Então, todas as vezes que esse osso perde a continuidade, por algum motivo, a gente tem uma fratura. Então, vira e mexe, a fratura tem que desconectar. Só que essa fratura ela pode ser tanto sem desvio, quanto com desvio. Inclusive, isso vai influenciar muito na escolha do tratamento, tá? Mas, basicamente, as fraturas é perda da continuidade óssea, tá? O osso, ele desconectou uma parte da outra. Os sintomas principais, tá? Lógico, a dor, em algumas, na esmagadora maioria das vezes, não vai estar mobilizando o membro, não consegue ficar em pé, ou não consegue movimentar da forma como movimentada anteriormente. Por que eu falo na esmagadora maioria das vezes? Porque tem algumas fraturas que a gente vê alguns casos esporádicos do paciente às vezes chegar com muita dor, mas está caminhando. As fraturas elas podem ser de baixa energia ou de alta energia. Alta energia, o paciente jovem está aí no carro, na moto, bate colite com alguém, você vê, quebrou a perna, aquilo é de alta energia. Fratura de baixa energia, doutor, como assim? Tem como, é um paciente idoso com osso osteoporótico, osteoporose, o osso está fraco, a idosa, a gente é muito comum, cai, quebra o fêmur. Fratura de baixa energia. Os principais tipos de tratamento hoje em dia, a gente tem as placas, os parafusos e as hastes, né? É o top de linha, inclusive as hastes são os tops de linha. Você vê às vezes no filme, ou nos filmes, ou já viram cenas de pacientes com lençol amarrado aqui na cintura. Esse lençol amarrado aqui na cintura está segurando essa região da pelve, da bacia. Por quê? Porque para não aumentar a quantidade de sangue, porque está sangrando. O paciente sangra tanto, perde tanto sangue, que ele choca. E aí, muitos desses pacientes não conseguem resistir, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Zeno Augusto, pela explicação bem esclarecida que o senhor nos deu a respeito de fratura. Mas ele falou, tem tratamento, né? Tem tratamento. É importante, eu sempre digo, é importante a prevenção, fazer o exame detalhado para a verificação de como estão os ossos. Porém, há caso, como o testemunho aqui hoje da Jaciara, que não precisa de fazer um exame para saber que alguma coisa está normal, né? Ela teve essa fratura no fêmur e também no quadril. E agora nós vamos, então, para essa inserção da segunda parte do testemunho da novela de vida da Jaciara. Acompanhe-nos. Fui crescendo, minha mãe foi me levando para a igreja, aí eu sempre orava, fechava meus olhos e dizia, Deus, por que todo mundo é curado e eu não? Até o dia que chegou, né? A minha vez. Fiquei sabendo que o missionário viria para Salvador e que iria estar na igreja de São Caetano, em 1997. E aí eu, com a minha filha, nós fomos participar dessa campanha. A minha filha já estava com 20 anos. Quando o missionário, ele falou que iria orar, né? E ele citou quem tinha problema na perna. E aí eu senti uma vontade muito forte de ir no banheiro. Eu saí no meio da multidão, fui ligeiro para o banheiro, parei de orar naquela hora. Quando eu cheguei lá, eu senti como se algo tivesse me puxado. Aí, de repente, eu ouvi alguém me chamar. Irmã Graça, Jaciara está gritando no banheiro. Aí, quando eu cheguei lá, ela levantou, chorando, manhinha, eu fui curado, olha para aqui, manhã, eu estou me assentando, eu estou sentada no vaso. Consegui sentar, consegui levantar, consegui ficar de joelho, porque eu não orava de joelho. Ô Glória, chegou a sua vez, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, chegou a sua vez, Jaciara, glória a Deus, esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo. Esse Deus é demais, olha, Deus agindo, mas ela também perseverou, apesar dela ter dito, se Deus me curar, eu vou servir a Ele, eu vou entregar a minha vida a Ele. Quem mandou falar? Deus é maravilhoso. No livro de Isaías, no capítulo 35, versículo 4, nós temos aqui o seguinte, olha a palavra urgente para você hoje, hein? Assim está escrito, 35, versículo 3, o texto diz, o próprio Deus falando, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes.
confortar, mesmo que fortalecer. Para poder tomar posse de algo, você tem que ter mão forte, principalmente para receber o que Deus tem para nós. Nada de ficar com mão boba, mão fraca, joelhos trementes, como algumas pessoas estão diante de situações adversas, diante de situações difíceis. Mas por que Deus está mandando aqui o seu povo confortar, fortalecer as mãos fracas e os joelhos trementes? Por causa do seguinte, versículo 4, assim diz o texto: dizei aos turbados de coração. Você está aflito de coração? Você está angustiado aí de coração? Olha o recado, dizei aos turbados de coração. O que é para dizer para eles? O próprio Deus diz: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará, salvar, libertar, redimir, resgatar. E mais um versículo: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui é uma profecia a respeito de quem? De Cristo. O Messias, Jesus o Salvador, que viria para eles, que já veio, e com Jesus veio o cumprimento dessa profecia. Jesus Cristo salva, cura e liberta. Ele agiu na vida da Jaciara e ele quer agir na sua vida aqui hoje também. Separa um copo com água aí que daqui a pouco eu volto orando em nome de Jesus. Pode ter certeza, anima-te, levanta os teus olhos, nada de viver aí cabisbaixo achando que está tudo acabado. O milagre pode acontecer e vai acontecer se você liberar a sua fé, colocando ela neste Deus vivo. E foi o que a Jaciara, ela fez. Ela colocou a confiança dela nesse Deus poderoso e ele operou o milagre. Vejamos agora essa terceira e última parte do testemunho da Jaciara. Passa na minha cabeça que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo. Até que agora em setembro, em 2024, teve uma reunião de pastores na igreja de São Caetano, aqui na Bahia, e aí o missionário se recordou do milagre que aconteceu. Hoje ela tem 47 anos, né, vivendo saudável. E sei que o milagre que aconteceu foi por processo em oração do Milagre R.R. Soares. Eu só tenho a agradecer e louvar a Deus. A lição que eu tirei de tudo isso é que a gente não deve desanimar e nunca deixar de crer. Aleluia, glória a Deus. Desanimar por quê? Deixar de crer por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Que testemunho lindo. Que o poder de Deus alcance a sua vida agora, onde você estiver. Eu vou orar com você e eu creio que este Deus agirá. Você crê no milagre? Em nome de Jesus? Já pegou a água aí? Eu vou pegar a minha aqui agora, aqui, ó. Já peguei a minha água e quero orar com você em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, Tu és lindo, maravilhoso, extraordinário. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aqui estou eu unindo a minha fé com a fé, meu Deus, de todos que oram comigo. E nós cremos que o Senhor pode operar maravilhas. O que é apresentado ao Senhor em oração é santificado, é consagrado. E o que eu te peço é que o Senhor coloque o teu poder para operar o milagre, meu Deus, na vida de quem beber da água que está sendo consagrada agora. Ela deixa de ser uma simples água, agora ela está consagrada como um santo remédio. E essa pessoa beberá dessa água e o mal será destruído. O Senhor faz milagres. Ainda que o osso esteja fraturado, o Senhor pode agora, nesse exato momento, restaurá-lo e fortalecê-lo. Ou qualquer outro tipo de enfermidade, essa dor no ouvido que parece que vai, meu Deus, destruir, parece que vai acabar com tudo aí na audição dessa pessoa. Ou qualquer outro tipo de mal, eu declaro consagrado, em nome de Jesus. Você pode beber agora. Deus seja louvado. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, completa agora a Tua obra na vida dessa pessoa.
eu determino que essa enfermidade desaloje. No próximo exame que essa pessoa fizer, ela constatará a cura. Toda dor que está aí confirmando que tem um mal presente nesse corpo, cesse agora. Em nome de Jesus, que este osso seja restaurado, que essa audição seja totalmente curada, bem como todas as outras partes do corpo dessas pessoas, dos corpos delas. Estão abençoadas e todo mal está quebrado. Amém? Olha, amigo, eu convido você que mora em Santa Cruz, isso mesmo, aqui no Rio de Janeiro. Eu, pastor Luiz Fernando, estou dando ali assistência, fazendo as reuniões nessa igreja. Aí estão imagens da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional em Santa Cruz. Eu faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, aqui no Rio de Janeiro, com o pastor Michael. E domingo, aos domingos, cultos maravilhosos. Você é meu convidado. Às 8 horas da manhã, depois às 15 e às 19 horas e 30 minutos. Você que tem o seu projeto de vida, traga o seu projeto de vida, porque eu vou fazer uma oração especial. Você não pode esquecer daquilo que você projetou para o ano de 2025. Avenida Isabel 123, 123, esquina com a Rua Fernanda. Isso mesmo, Avenida Isabel, esquina com a Rua Fernanda. Você pode também acessar, nos acompanhar, compartilhar, dê o seu like aí, acessando o YouTube ou Instagram. @Palavra Urgente é o nosso endereço. E agora terminamos com esse clipe abençoado, esse clipe musical que creio Deus também continuará agindo na sua vida. E que Deus vos abençoe. Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, e nada o pode deter. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, e nada o pode deter. Com sua mão cura e levanta, ajuda o fraco e abate o mais forte, o salva no dia da sua tristeza e enche-o de alegria eterna. Exaltai ao nosso Deus, adorai ao nosso Deus e louvai ao nosso Deus, porque Ele é santo, santo. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, e nada o pode deter. Oh, reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, e nada o pode deter. Oh, com sua mão cura e levanta, ajuda o fraco e abate o mais forte, o salva no dia da sua tristeza e enche-o de alegria.